Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso querido e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a minha vida, a sua vida, sobre a nossa vida. Estamos começando mais um momento de adoração ao Senhor nosso Deus, e eu quero convidar você e sua família para estar junto conosco, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que têm nos acompanhado, que têm, de certa forma, contribuído para que a mensagem do Senhor seja levada aos corações de muitas pessoas nesse atual momento que nós estamos vivendo. Queridos, são muitas as atividades que nós temos diariamente, mas certamente nenhuma dessas atividades se equipara ao momento reservado para estarmos adorando e cultuando ao nosso Deus. E a palavra do Senhor nos convida a adorar, a bendizer, a exaltar o Senhor nosso Deus. E eu quero convidar você, aí na tua casa, que você possa então acompanhar conosco a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro dos Salmos, o Salmo de número 24. O Salmo de número 24, ele tem como título A Vinda do Rei da Glória. É o Salmo de Davi, que diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes, e estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus, da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Salmo de número 24, o grande rei Davi nos convida a adorar ao Senhor. O Salmo 24 está então proclamando o reinado de Deus, e é um convite para nós, para que nós nos coloquemos diante do Rei da Glória em adoração e em louvor. E é esse Deus que eu quero que você apresente a sua vida nessa hora, pedindo perdão dos seus pecados, pedindo ao Senhor que Ele prepare o seu coração, que Ele nos dê paz e nos ensine a sua palavra e aplicá-la, para que possamos aplicá-la no nosso coração, dia a dia, nas nossas atividades. Portanto, quero convidar você, aí onde você está, que você possa estar abaixando a sua cabeça, curvando a sua fronte, para falarmos com Deus nessa hora. Santo e eterno Deus, obrigado, meu Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, de mesmo não estando reunidos fisicamente, o Senhor nos dá a tecnologia para podermos estarmos ligados com os nossos irmãos, participando desse momento de adoração, de louvor, de exposição da Tua palavra, na certeza, ó Pai, que o Senhor tem nos alimentado e edificado as nossas vidas. Ó Deus, nós te agradecemos por esse momento, um momento de louvor e aprendizado da Tua palavra. Obrigado, Pai, porque mais uma vez podemos ouvir a Tua santa palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa abrir o nosso coração, abrir os nossos olhos,
para que os nossos ouvidos possam então realmente entender e compreender a tua palavra, os teus ensinamentos para a nossa vida. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Pedimos ao Senhor também que esteja nos abençoando neste momento. Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te louvamos e louvamos ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Muito bem, queridos, quero convidar o Gabriel aqui à frente, para que agora ele possa nos conduzir a Deus, uma adoração cantada. Ele vai estar cantando uma canção, e você na sua casa possa estar também adorando ao Senhor, que é digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor. Aleluia! Nós glorificamos ao nome do nosso Senhor Jesus, queridos, esta manhã, pedindo a Ele para que venha e nos encha esta manhã com a presença dEle, que possamos cantar que ao nosso Deus, que aquele que tem sede, aquele que está se sentindo fraco, venha diante da presença do nosso Senhor Jesus, que Ele estará nos enchendo com mais dEle. Adoremos ao Senhor com esta canção. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte e mexer o seu coração, a dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte e mexer o seu coração, a dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Todos que têm sede, Todos que têm sede, que possam vir à fonte, e essa fonte é o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos num momento muito difícil, quanto nação, quanto sociedade, porque estamos enfrentando
né, um vírus que nós não sabemos como lidar, mas nós queremos nesta hora colocar isso diante do Senhor. Eu quero convidar você aí na sua casa, se você puder, dobre os seus joelhos. Se você não quiser, mas que você possa fechar os seus olhos, para que possamos então orar, clamar, interceder pelas nossas vidas, pela vida da igreja, pela vida daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão enlutados, dos que estão enfermos, devido a essa pandemia que nós estamos vivendo. Vamos orar ao Senhor, colocando diante dele a nossa cidade, colocando o nosso estado, colocando o mundo que tem sofrido nesses últimos meses, que já se estendeu há ano. Que você possa nessa hora levantar esse clamor junto comigo, pedindo misericórdia ao Senhor para nos livrar dessa pandemia, desse vírus que tem assolado a nossa nação. Vamos orar nessa hora. Se você puder, do jeito que você quiser, eleve a sua voz a Deus e clame a Ele nesta hora. Grandioso Deus e eterno Pai, estamos aqui, ó Deus, no templo da Igreja Presbiteriana Nova Vida, em São Miguel do Araguaia, e queremos agora, ó Pai, unir a nossa fé com os demais irmãos que estão nos assistindo aí em seus lares, em suas casas, ó Pai, que está nesse momento levantando esse clamor, levantando essa intercessão, ó Deus, em prol daqueles que estão enfermos, que estão, ó Pai, acamados, que estão agora, ó Pai, em um leito de hospital, nas UTIs, ó Pai, lutando para restabelecimento da sua vida. Ó Pai amado, que o Senhor esteja visitando, que o Senhor esteja trazendo refrigério, que o Senhor esteja trazendo novamente, ó Pai, a vida a estas pessoas, curando-os, ó Pai, curando os pulmões, curando, ó Deus, desta enfermidade. Ó Pai, em nome de Jesus, visita-os, ó Pai, as famílias que estão em luto, porque infelizmente perderam algum ente querido, ó Pai, para essa pandemia. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando a vida, ó Pai, as nossas vidas, nos guardando, nos protegendo, nos libertando, ó Pai, desse mal. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Pai, pelos nossos governantes, para que eles possam, ó Pai, entrar em um acordo, para que eles possam, ó Deus amado, ver que a situação agora é de calamidade, é de pandemia, que eles possam se unir, ó Pai, com o propósito de estar ajudando a população nesse momento. Ó Deus, que essas vacinas de muitos laboratórios que já estão aí, que elas venham surgir o efeito, que elas venham, ó Deus, trazer um pouco de alívio àqueles que estão precisando, que estão tomando essas vacinas. Ó Pai, mas contudo, eu quero pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que o Senhor, ó Deus, possa fazer que brote um arrependimento no nosso coração, porque a palavra do Senhor diz que se o meu povo que chama pelo seu nome se clamar, arrepender dos seus pecados, o Senhor virá do céu e sarará a terra. Portanto, ó Deus, promova esse arrependimento no nosso coração, no coração de cada ser humano, para que a tua glória, para que o teu milagre também possa acontecer nas nossas vidas. Pai, nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, certos, ó Pai, que o Senhor tenha ouvido as nossas orações, que o Senhor tenha ouvido o nosso clamor. Pai, essa é a nossa oração e nós a fazemos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, queridos, que o eterno Deus possa estar te abençoando, possa estar te consolando, possa te dar força nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Eu quero agora convidar você, se você está na sua casa, tem uma Bíblia perto de você, que você possa abrir a sua Bíblia, para que você possa estar acompanhando a leitura que iremos fazer, porque a partir desse versículo, desse capítulo,
do livro, de Apocalipse, do capítulo 22, nós queremos então meditar na palavra do Senhor e rogar do Senhor que esteja nos consolando nesta manhã, esteja trazendo refrigério para a nossa alma, abrindo os nossos olhos e enchendo o nosso coração de esperança. O texto para a nossa meditação é Apocalipse, capítulo 22, do verso 1 ao verso 17. E o título da nossa meditação é A Volta de Cristo, Fim e Início da História. Que você possa então meditar na leitura acompanhando nesse momento. Apocalipse 22, do verso 1 ao verso de número 17. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e à sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. A certeza do cumprimento da profecia desse livro. Verso de número 6. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Verso de número 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam direito à árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Feche os seus olhos e vamos falar mais uma vez com nosso Deus. Pai querido, bendito é o Senhor. Pedimos ao Senhor nesta hora que o Senhor possa falar ao nosso coração. Abra os nossos olhos, nos dê o entendimento da Tua palavra, para que possamos compreender e aplicá-la no nosso dia a dia. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo,
Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Queridos, hoje é domingo, 14 de março de 2021. Estamos completando exatamente 73 dias do ano de 2021. E certamente você conheceu muitas pessoas que infelizmente já partiram este ano, já foram chamadas pelo Senhor. Para estas pessoas, o ciclo nessa vida terminou. Mas certamente você também conhece muitas crianças, ou algumas crianças que nasceram neste ano, cuja a vida teve seu início entre nós. Veja você então, meu querido, que nós vivemos esta realidade, de estarmos caminhando entre o fim e o início. Para alguns é o fim, para outros é o início. Para alguns é o início de uma nova fase, para outros, infelizmente, é o fim de uma nova fase. E isso acontece nos diversos setores da nossa vida. Para alguns, os estudos terminaram. Para outros, os estudos estão se iniciando. E assim, essa rotina da nossa vida, ela acontece em todas as áreas da nossa vida. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e narra para nós o início de todas as coisas. O livro de Apocalipse é o último livro das Escrituras e, particularmente, o capítulo 22 do livro de Apocalipse nos fala a respeito da volta de Jesus, da nova Jerusalém, da nossa habitação eterna. E este capítulo 22, ele mostra para nós, então, o fim de uma era de sofrimento, uma era de coisas que nós não queremos passar, mas enquanto estivermos aqui nessa terra, nós iremos passar. Mas também ele mostra para nós o início de uma nova era, onde seremos sarados, seremos curados, não vai entrar ali nenhum tipo de maldição, não haverá noite, porque nós estaremos na presença eternamente do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. O livro de Apocalipse, para os irmãos terem uma ideia, ele foi escrito durante um período onde acontecia muitas perseguições, estava havendo, melhor dizendo, sérias perseguições na vida da igreja. E muitos cristãos estavam sendo presos, estavam sendo mortos, estavam sendo mutilados, colocados em arenas para serem devorados por feras ferozes. Alguns, infelizmente, estavam sendo usados como tochas humanas para a iluminação pública. Foi um período de intensas perseguições à igreja cristã. E diante dessas perseguições, a igreja se mostrava sofrida. E alguns estavam, então, sendo tentados a desanimarem na fé cristã. E às vezes, no contexto que nós estamos vivendo, de pandemia, de racionamento de dinheiro, de falta de emprego, muitas pessoas também podem ter essa tendência de abandonar a fé, de largar a fé por causa das dificuldades. E não é isso que Deus quer para mim, não é isso que Deus quer para você, não é isso que Deus quer para aqueles que são tementes a Ele. O livro de Apocalipse, o significado de Apocalipse é revelação. E alguns olham para esse livro, para o livro de Apocalipse, como ele fosse um livro enigmático, que não pudesse ser compreendido. Outros entendem que o Apocalipse tem por fim, tem por finalidade apenas apresentar algumas catástrofes que irão acontecer no mundo no tempo do fim. Esquecem que o objetivo primordial do livro de Apocalipse é trazer
consolo a uma igreja sofredora, é trazer encorajamento a um povo tentado ao desânimo, é mostrar que no fim dos tempos o Senhor se revelará o seu domínio completo. O objetivo de Apocalipse é apresentar à igreja os propósitos eternos que o Senhor lhes preparou, para que a mesma, ainda hoje, possa caminhar, sendo consolada e cheia de esperança em Cristo Jesus. Dito isso, meu querido, eu quero convidar você a meditar sobre esse tema, a volta de Jesus, como o fim e o início da história. E o que nós podemos dizer sobre o fim, pastor? O que nós podemos dizer sobre o início? Então, meu querido, a primeira coisa que eu quero destacar, primeira lição que eu quero trazer para as nossas vidas nesta manhã, é que sobre o fim, será o fim de toda a operação do mal. Será o fim de toda a operação do mal. Se você olhar o versículo de número 3 ao versículo de número 5, ele vai narrar para nós que com a volta de Cristo estará então dado o fim de toda a operação do mal. Certamente, queridos, todos nós vivemos inquietos e preocupados diante da operação do mal, que essa operação ela pode se manifestar de muitas formas, de muitas maneiras nesta vida. Ela se manifesta, por exemplo, na vida espiritual, tornando as pessoas pecadoras e muitas vezes escrava do inimigo. Se manifesta em nosso corpo por meio de enfermidades, por meio de pandemias, por meio de coisas que nós não gostamos de passar. Se manifesta na vida social, na vida política, em todas as áreas da nossa vida. Mas o Senhor, em seu governo, Ele está trabalhando, Ele trabalha de várias formas para restringir a atuação e poder do mal no mundo. Trabalha por meio da pregação do Evangelho, por meio da pregação da palavra, porque à medida que a palavra é pregada, as pessoas vão sendo alinhadas à vontade do nosso soberano Deus, do nosso eterno Pai. O pai de família, quando ele tem um encontro com a palavra, essa palavra que transforma, que muda o coração das pessoas, ele se torna um pai mais cuidadoso com a sua família. Os relacionamentos vão se mudando, vão sendo transformados. A vida profissional das pessoas que têm um contato com o Evangelho, que o Espírito Santo começa a trabalhar nesses corações, eles vão mudando as suas rotinas. Os seus testemunhos vão sendo mudados. E o Senhor, em seu governo, vai agindo, não apenas no campo espiritual, mas age também de várias formas, de várias maneiras, para restringir o poder no mal no mundo. O Senhor, Ele trabalha também por meio da ciência médica, para restringir o poder da enfermidade do mal. Restringir, não solucionar. Trabalha, em meio à segurança pública, para restringir o poder da violência no mundo. Trabalha por meio de educadores, de professores, para que eles sejam instrumentos de formação e socialização dos seres humanos, do ser humano. São muitas as maneiras que Deus usa em seu governo, restringindo o mal no mundo. Vemos no passado, Deus restringindo o mal, permitindo o dilúvio na época de Noé. Nós vimos também no Antigo Testamento, em vários momentos, Deus deixando o seu juízo, deixando acontecer, executando o juízo sobre o povo de Israel, para restringir o poder do mal na vida das pessoas.
Mas, querido, preste atenção naquilo que eu vou te dizer agora. Nós não devemos, não adianta nós termos ilusões, achando que no presente vamos ter a extinção do mal no mundo. Não adianta termos a ilusão que vamos ter a saúde perfeita aqui no mundo, a segurança perfeita aqui no mundo, relacionamentos perfeitos aqui no mundo. O texto está nos dizendo, está nos mostrando, é que na volta gloriosa e triunfante do Senhor Jesus Cristo, é que terá fim, é que será o fim da operação do mal. Tão somente na volta do Senhor Jesus será o fim da operação do mal. Queridos, e com este ensino, a igreja cristã, na época do Apocalipse, foi consolada, foi fortalecida, e certamente hoje nós também somos consolados e fortalecidos, porque podemos olhar para o futuro cheio de esperança, porque cremos no Deus Todo-Poderoso, aquele que é fiel para cumprir as suas promessas. Deus tem prometido para nós um lugar aonde será sanado todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. E veja você, meu querido, que a palavra de Deus nos mostra que 3 inimigos que geram sofrimento, geram dor na vida humana, e na volta gloriosa do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador, as ações destes terão fim. Satanás, o tentador, o enganador, o sedutor, a operação do mal nos seres humanos, meus irmãos, Deus colocará o fim, um ponto final na ação dele. Se você olhar um pouquinho atrás, em Apocalipse capítulo 20, no versículo 10, vai dizer o seguinte: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Portanto, ali então, meus irmãos, estará o fim das ações do nosso inimigo, de Satanás. Ele não mais atormentará a humanidade. Você pode estar pensando, ou querendo me perguntar: pastor, quanta gente, quantas pessoas estão sofrendo e chorando os seus mortos, quantas pessoas de luto, e por mais que o ser humano trabalhe para se livrar da morte, quando a mesma bate à sua porta, à sua casa, o ser humano não tem o poder de resistência e a presença da atuação da morte. Mas na volta do Senhor Jesus, Ele também colocará um ponto final na atuação da morte. Ela não poderá mais ter ou tirar a vida de ninguém. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, primeira epístola, no capítulo 15, versos 54 e 55, ele vai dizer: e quanto a este corpo corruptível, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Queridos, na ressurreição, o Senhor colocará um ponto final também nas operações da morte neste mundo. É por isso que a palavra de Deus diz que não haverá luto, não haverá morte, e que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. A volta de Jesus significa o fim
da operação do mal neste mundo. Mas você pode estar pensando, mas pastor, o Senhor colocará um fim nas atuações de Satanás e da morte, mas o ser humano, ele é mau por natureza. E esse mal no coração das pessoas, como Deus vai resolver isso? Como vai acabar com isso? O que pode ser feito com isso? Meus irmãos, o Senhor está trabalhando pelo Evangelho nos nossos corações, nos corações das pessoas, transformando esse coração. E na volta de Jesus, esta obra do Senhor se completará em nós, e o Senhor aperfeiçoará o seu povo para todo o sempre. Se você olhar o que está escrito aí no capítulo 1, no versículo no capítulo 21, melhor dizendo, no verso 27, vai dizer o seguinte: nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Se achegarão ao Senhor tão somente aqueles que foram por ele aperfeiçoados. O mal que atua no coração ou nos corações humanos não terá mais o poder de atuação e usurpação da nossa vida. O Senhor colocará um fim a toda espécie de mal que opera nesse mundo. Existe sim, meu irmão, esperança para o ser humano. Existe sim esperança para mim, para você, para todos aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como você anda, eu não sei como você está, eu não sei como você está enfrentando esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, mas eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, você que está nos acompanhando nessa manhã, há esperança para você. E a esperança, ela se perfaz, ela se encontra quando você e eu, quando nós entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, reconhecendo Ele como o único e salvador da nossa vida, como aquele que pode purificar os nossos pecados. A esse Deus, a esse Cristo que nós devemos nos achegarmos a Ele. Existe esperança para o ser humano, mas jamais essa esperança, ela está desvinculada do Evangelho. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que não se envergonha do Evangelho, que é poder de Deus para transformar todo aquele que nele crê. Querido, você pode ter o coração mais maldoso da face da terra, você pode ter um coração duro como uma pedra, você pode estar longe dos caminhos do Senhor, mas quando o Evangelho entra nesse coração, ele promove mudanças, transformações. É uma esperança que sempre está atrelada ao Evangelho, que é revelada no Senhor Jesus Cristo, que tem poder para salvar, que tem poder para curar, que tem poder para perdoar, que tem poder para transformar os corações. E isso nós não encontramos olhando, contemplando com os nossos olhos humanos. Isso é algo revelado por Jesus e nós o recebemos pelos olhos da fé. A volta de Cristo, o fim e o início da história. Com a volta de Cristo, todas as nossas ansiedades, todas as nossas tribulações, todas as coisas que nos deixam tristes, serão finalizadas, serão terminadas com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na volta de Jesus será o fim da operação de todo o mal. Creia nisso, no nome de Jesus. Mas a segunda lição que eu quero trazer para você também é que a volta de Jesus, assim como trará um fim
a todas as coisas maléficas para nós, ela também terá um início, um começo, o início do reino da glória do nosso Salvador. Se você voltar a sua atenção novamente para os versos de número 12 e verso de número 17, ele vai falar isso para nós, que o Senhor está vindo sem demora, e com ele está o galardão, que tem para retribuir a cada um segundo as suas obras. O Senhor Jesus está, ou melhor, ele vai vir mais uma vez, como diz aquela canção, o Senhor virá mais uma vez aqui nessa terra. O reino de Deus, ele já está presente na vida daqueles que crê, mas na volta de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas, você que está nos acompanhando, na volta de Jesus, o Senhor receberá o seu povo e habitará com o seu povo de maneira plena, de maneira eterna. No Antigo Testamento, nós temos a história, ali na época do sacerdote Eli, que Israel estava lutando contra os filisteus, e a nora do sacerdote Eli estava grávida, e na luta entre Israel e os filisteus, Israel perde essa batalha, os filisteus então vencem essa batalha, eles levam a arca da aliança com eles, e a arca da aliança significava a presença de Deus com o seu povo, e ela então, meus queridos, foram levada pelos filisteus, uma perda horrível para a nação de Israel. O esposo da mulher, o filho de Eli, ele foi morto nessa batalha. E quando Eli, então, recebe essa notícia, Eli que estava em cima do muro, esperando notícias sobre a batalha, com aquela notícia da morte, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Aquela mulher que estava grávida, ela recebe aquela notícia e dar à luz também. Mas antes de dar à luz, essa mulher então ela recebe 4 notícias ruins, notícias tristes: a derrota de Israel, a arca da aliança foi levada, seu esposo foi morto, o seu sogro também acabara de morrer. E a palavra de Deus então diz que diante dessas notícias ruins, essa mulher dá à luz, e ela coloca o nome do filho, do varão, da criança que nasce, de Icabode. Icabode, meus irmãos, significa foi-se a glória. Para aquela mulher, a glória de Israel havia se afastado, significando o fim da nação de Israel. Mas quando nós olhamos a respeito da volta de Jesus, nós não vemos o afastamento dessa glória. Quando nós lemos a respeito da volta de Jesus, é o início do reino da glória. Encontramos aqui agora um fato inverso. A glória de Deus não se afastará, a glória de Deus se achegará ao seu povo, e esse povo estará na glória do Senhor de maneira plena, de maneira permanente e eterna. Estar na glória de Deus, irmão, significa desfrutar da presença plena do Senhor, porque o seu reino será estabelecido entre o seu povo, não haverá nenhuma espécie de domínio do mal, quer seja nos corações, quer ser nos atos externos na vida das pessoas, porque o Senhor estenderá o seu reino sobre o seu povo. Se você olhar o verso de número 1, então mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Querido, o trono e do Cordeiro sai um rio, e esse rio procedente do trono é procedente de Jesus, que sacia de forma plena a sede das pessoas. Nós cantamos aquela canção: todos que têm sede, venham à fonte.
A fonte é Jesus, essa fonte que tem essa capacidade de saciar toda sede espiritual, toda sede emocional, em todos os sentidos do povo de Deus. Terá a sua sede plenamente saciada pelo rio que sai do trono do Senhor, que sai do Cordeiro. Nós enfrentamos, é verdade, as nossas lutas hoje. Nós nos achegamos ao Senhor, nos alimentando dessas promessas benditas. Nós passamos por dificuldades, nós estamos enfrentando problemas, dificuldades, dia a dia, todos os dias, todos os momentos, queridos. Infelizmente, muitos desses problemas têm feito com que alguns tenham se distanciado da presença do Senhor, têm afastado da fonte da vida, da fonte eterna que procede do trono, do Cordeiro de Deus. Mas eu quero convidar você nessa hora, nessa manhã, que se você está passando por alguma dificuldade, se você está enfrentando algum problema, não se distancie da presença do Senhor. Creia nas benditas promessas do Senhor, porque o texto vai dizer para mim e para você no finalzinho do versículo 2: e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, nele estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e a sua fronte está o nome dele. Queridos, nós estamos aqui, mas eu quero dizer para você que haverá cura para os povos, ali não haverá maldições, não haverá maldição, não haverá enfermidade, quer seja na alma, quer seja no corpo. Na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós adentrarmos no reino da glória, essas bênçãos eternas e este estado de glória não passará jamais, permanecerá para todo o tempo. Esta é a promessa do Deus imutável, do Deus todo-poderoso, do Deus fiel, para cumprir cada detalhe que Ele promete. A volta de Cristo é o fim da operação do mal existente do mundo. A volta de Cristo é o início de uma história que durará eternamente. Eu quero concluir, querido, esta meditação dizendo que esta é a confiança que eu e você devemos ter. Que nós devemos nos alimentarmos dessas verdades, compreendendo que a volta de Jesus, ela significa o fim da operação do mal, compreendendo que a volta de Jesus significa o início do reino da glória. Nós precisamos ter isso na nossa mente, porque assim como os irmãos que receberam esse documento, que receberam essa carta de João, se sentiram fortalecidos, com o coração cheio de esperança, eu e você também, no atual momento que nós estamos vivendo, nós precisamos ser consolados, nós precisamos encher o nosso coração de esperança, e essa esperança se encontra nas Escrituras Sagradas, na palavra do Senhor. E a você, meu querido, que está passando por essas dificuldades, enfrentando esses problemas, eu quero dizer para você, não temas, crer somente no Senhor Jesus Cristo. Você pode estar pensando, pastor, nós estamos aqui hoje, ainda estamos vivendo aqui agora, estamos construindo uma história aqui nessa terra, nesse mundo. O Senhor está falando no futuro, na volta de Jesus. Como, pastor, nós devemos viver hoje? A resposta é simples, queridos. Nós devemos viver hoje certos que Jesus voltará. Nós devemos
viver o hoje, sabendo que o Senhor dará o fim à operação do mal e entraremos no reino da glória. As nossas vidas hoje não pode ser senão outra marcada pela fé. A fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, recitando o profeta Abacuque, ele vai dizer que o justo viverá pela fé. Querido, o Senhor tem nos prometido uma mansão celestial. O Senhor está prometendo para nós, Ele prometeu a cada um que Ele dará, fim a todas as nossas fadigas, a todos os nossos sofrimentos. E nós devemos crer nas promessas benditas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto que nós acabamos de expor, esse texto é um convite para construirmos hoje uma história de fé. Ela nos mostra, este capítulo nos mostra que os critérios estabelecidos pelo nosso Deus de salvação, eles permanecerão para sempre. O verso de número 14 vai dizer isso para nós: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que assistam direito à árvore da vida e entra pela cidade pelas portas. Só terão acesso o que Deus preparou, só terão acesso ao que Deus tem preparado, só poderão entrar na cidade pelas portas. Essa cidade tão gloriosa que não precisa de luz, porque a glória do Senhor iluminará. Nós só adentraremos na mesma, se lavada as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. Querido, como anda a sua vida nesses últimos tempos? Como anda a sua vida? Como anda a sua esperança? Versículo 12 vai dizer para nós: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. O que você tem feito? O que você tem feito? Eu não sei o que você tem feito. Eu não sei o que você está pensando em fazer da sua vida. Mas eu quero aconselhar você nesta manhã, que se você quer experimentar das benesses do Senhor, que você possa entregar a sua vida a Cristo, lavando as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. A você que já caminha com os olhos fitos no autor e consumador da sua fé, ou da nossa fé, que possamos aguardar a volta de Jesus, o fim, o início, o fim da operação de todo o mal. O homem em si, por mais rico que seja, por mais poderoso que seja, por mais abastado economicamente, não tem poder de colocar o fim na operação do mal. Mas o Cordeiro tem esse poder. E na volta de Jesus, Ele completará essa obra. Será o início do reino da glória, o pleno domínio da glória do Senhor. Que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, possa viver esse tempo na certeza que Deus tem preparado algo maravilhoso para aqueles que lavarem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eu quero convidar você aí na sua casa para estar orando comigo. Nós queremos orar, nós queremos mais uma vez colocar as nossas vidas diante do Senhor. Eu sei que nós estamos passando grandes problemas,
Estamos vivendo um tempo de incerteza. Estamos vivendo um tempo, melhor dizendo, incerto. Mas eu quero dizer a você e a mim, que assim como os irmãos que receberam esse documento estavam desanimados, desconsolados, estavam sem consolo, eles foram consolados. Porque o apóstolo João, ele está registrando aquilo que Deus mostrou a ele, que é a esperança. Para mim e para você, a esperança se encontra quando nós entregarmos a nossa vida ao Senhor. Curva a sua cabeça e vamos falar com Deus. Deus bendito, nós estamos encerrando esse momento. E nós queremos dar graças ao Senhor, porque no que fora impossível para o ser humano, o Senhor se manifestou graciosamente por meio de Jesus, abrindo-se as cortinas e se revelando os propósitos benditos do Senhor. Graças te damos, ó Pai, porque não estamos vendidos ao poder do mal neste mundo, porque existe esperança, porque nos foi dado a segurança por meio de Jesus. Ó Deus, nós te pedimos nessa hora, ajuda-nos, ó Pai, a não sermos incrédulos, mas sermos conduzidos pela verdadeira fé e alimentados por essa fé, sermos consolados, perseverantes, firmados unicamente em Ti. Ó Deus, estamos enfrentando algo nunca visto, que tem trazido temores, assombros, medo, que tem trazido, ó Pai, uma sensação de impotência. Mas nós queremos, ó Deus, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Queremos olhar para o texto sagrado e sentirmos consolados por Ele, através do Seu Santo Espírito. Que o Senhor coloque isso na nossa mente, no nosso coração, que o fim se aproxima, que a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima. E com a volta do Senhor Jesus Cristo, todas essas nossas fadigas, elas irão terminar. Terá um fim. Será iniciado um novo tempo nas nossas vidas. Um tempo de paz. Um tempo onde não haverá choro, não haverá morte, porque estaremos na santa presença do nosso Cristo, do nosso Salvador. Ó Deus, abençoe cada irmão, cada irmã, que o Senhor possa estar abençoando cada um, ó Deus, em suas casas, em seus lares. Mais uma vez nós colocamos, ó Deus, aqueles queridos que estão enfermos, seja de Covid ou não, que o Senhor possa estar visitando, trazendo curas, que o Senhor possa abrir portas de emprego, que o Senhor possa encher o nosso coração de esperança, Pai, porque nós cremos no Deus que pode todas as coisas, que como nós vimos, Deus que está restringindo o poder do mal, nós pedimos ao Senhor que se manifeste, Pai, gloriosamente nas nossas vidas. Pai, nós suplicamos o Teu favor nessa hora. Nós oramos, ó Pai, e oramos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido, se você puder, nós queremos impetrar a bênção do Senhor na sua vida, na vida dos seus familiares, no seu lar, na sua casa. Estendam as mãos, que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a minha vida, a vida dos meus irmãos que estão em suas
suas casas, em seus lares, na vida, ó Pai, do Israel de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Queridos, nós estamos encerrando esse momento. Queremos agradecer a você que nos acompanhou e rogar de Deus que continue abençoando a sua vida. Fique na paz, que você possa ter uma semana abençoada, um bom domingo, um bom almoço. Eu quero convidar você também a logo mais às 19h30 que você possa estar nos acompanhando aqui novamente. Nós estaremos tendo mais um momento de louvor, de adoração, de aprendizado da palavra do Senhor. Que Deus possa te abençoar.